A nossa última sessão de hoje vai tratar sobre o futuro dos seus alunos no mercado de trabalho. Eu chamo ao palco Eunice Batista, diretora de Recursos Humanos da Embraer. Por favor. Alô? Boa tarde, gente. Eu acredito aí que depois de um dia cheio, com muito conteúdo, muita discussão construtiva, vocês já estejam cansados. Mas eu quero trazer para vocês aqui um pouquinho da visão do mundo empresarial, ou seja, vocês estão construindo, estão desenvolvendo as pessoas que depois farão parte aí desse mundo empresarial. Então é esse o meu propósito. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Fundação Lehman pela oportunidade de estar discutindo aqui um pouquinho com vocês, mostrando um pouquinho para vocês como que é esse processo dentro da Embraer, o que a empresa vem buscando hoje. E a nossa conversa aqui, gente, vai ser uma conversa, eu quero muito aproveitar esse quadro que nós temos aqui, né? Uma conversa com líderes. Líderes em gestão de educação, que é a questão mais nobre que se tem no mundo. É educar pessoas, educar seres humanos para a construção de um mundo melhor. Então, não tem plateia melhor do que essa para a gente falar de futuro, né? E vocês são os grandes protagonistas aí da influência de um futuro melhor através de uma educação melhor. Eu fiquei aqui assistindo a palestra que antecedeu e me chamou muita atenção, né, pela determinação e pela vontade de fazer as coisas acontecerem. Então a gente vê pessoas assim, com garra, com emoção, brigando por uma causa. E todo líder, ele tem que ter uma causa, porque senão ele não é líder, né? E eu sempre me apego muito às palavras. Então, líder em gestão. Líder é aquele que cria uma causa. E vocês, né, todos que estão voltados para a educação, eu dentro da empresa, me incluo nisso, né? Nós temos que ter uma causa da construção de um futuro melhor. Então, eu admiro muito aí a profissão de vocês, admiro muito a influência que vocês podem ter e têm na construção de um mundo melhor. E como que surge uma causa, gente? É sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Uma causa, ela surge quando alguém, com base nos seus valores pessoais, olha ao seu redor, analisa a realidade em que está, identifica oportunidades de melhoria e, a partir daí, cria uma grande causa e vai atrás dessa causa. Então, dentro das empresas hoje, o que nós falamos? O líder, ele não pode passar uma tarefa, ele tem que passar uma causa. E uma causa que faça sentido para as pessoas que o rodeiam. Então, aqui nós estamos falando de uma causa muito nobre, que é a causa da educação. E eu vou trazer para vocês aqui um pouquinho a história da Embraer. E a Embraer, na realidade, ela nasceu de um sonhador, de sonhadores, que tiveram o grande sonho de desenvolver um produto, avião, num país onde não se tinha a educação, a formação e a tecnologia para se desenvolver um avião. Então, nós dizemos sempre que está no nosso DNA a questão da ousadia. Uma ousadia com muita determinação. E essa causa, ela só foi possível pelo caminho da educação. Então, o modelo que nós vamos falar aqui lembra muito isso, que através de uma educação, uma determinação e um foco, tudo é possível. Então, antes de começarmos a falar um pouquinho da história da Embraer, eu vou passar aqui um filme que resgata um pouquinho o seu jeito de ser e depois nós entramos um pouco mais sobre o que nós temos feito e que tipo de profissional que a Embraer está buscando hoje para compor a sua equipe, né, e que vai levar a sua perpetuidade. Então, por favor, pode passar o filme.
base da criação e do sucesso da Embraer é a nossa gente. Pessoas unidas em torno de objetivos comuns. E o conhecimento é o seu maior legado. O Instituto Embraer de Educação e Pesquisa é um exemplo. Ele mantém o Colégio Engenheiro Juarez Vanderlei, que além de ensino e capacitação, promove a formação da cidadania em seus alunos. 40 anos se passaram. A Embraer se fez presente no mundo todo. O eterno desejo de voar já é realidade, mas a visão de futuro vai sempre além. Para vencer os desafios de um novo mundo. Para ultrapassar limites e perpetuar um legado de ousadia e criatividade que nos trouxe até aqui. Esse filme ele foi feito para os 40 anos da Embraer. Logicamente, ele tinha um tempo bem maior, eu acho que eram de 8 a 10 minutos, e nós acabamos adequando ele um pouquinho com foco na educação. Mas ele contava desde a história, desde que os nossos fundadores imaginaram a indústria aeronáutica e veio acompanhando com todos os movimentos no mundo, e o que estava acontecendo na Embraer e o que estava acontecendo no mundo, um paralelo da história, Brasil, mundo e Embraer. Por que isso? Porque a Embraer está no mundo, né? Eu vou começar falando uma coisa que tem muito sentido com aquilo que nós vamos conversar aqui. E isso vem de uma lenda, né? E essa lenda diz o seguinte, que tinha um garoto de 25 anos e que ele adorava pintura. Então, ele era muito rico, né? E ele tinha todos os recursos necessários para fazer o melhor quadro do mundo, o quadro mais lindo, mais bonito e mais admirado. Então, ele tinha os recursos, ele frequentou as melhores escolas, tá? E ele foi para os lugares mais inspiradores que um artista poderia visitar e ter no seu campo de visão para transformar aquilo no melhor quadro. Anos e anos se passaram e todo quadro que ele começava, ele quebrava o quadro porque ele não atingia o resultado que ele almejava. Ele almejava algo que todo aquele recurso que ele tinha disponível não ajudava ele a chegar naquele quadro. E já velhinho, um dia no canto, de novo, num lugar extremamente inspirador, com os melhores pincéis, os melhores recursos, as melhores tintas, o melhor professor, chegou um garoto de 25 anos, quando ele iniciou todo esse caminho dele, e falou assim, o que o senhor está fazendo? Eu estou fazendo o melhor quadro. Mas ano após ano, o senhor não fez isso ainda? É tão fácil fazer o melhor quadro. Ele falou assim, mas como se é tão fácil fazer o melhor quadro, se eu passei a vida inteira tentando fazer esse quadro? Aí ele virou primeiro e falou assim, primeiro se torne o melhor homem e depois você com certeza fará o melhor quadro. Ou seja, o que nós estamos falando aqui e o que as empresas estão buscando? Tá? Elas estão buscando pessoas que tenham uma excelente formação, uma boa formação, uma formação de qualidade, mas ao mesmo tempo que tenha valores, que tenha princípios, que sejam éticas, tá? E que estejam junto com a empresa construindo algo maior, né? Então, a primeira coisa é você ter consciência daquilo que você é, porque isto vai ser determinante para que você construa algo cada vez maior e que supere a sua expectativa. Então, isso tem muito a ver com a história da Embraer, tem muito a ver com o que as empresas estão buscando e tem tudo a ver com o que eu vou mostrar para vocês que a Embraer está fazendo. A Embraer, ela nasceu, como eu disse, de pessoas visionárias que buscaram aí, se associaram, buscaram formas de associação e junto ao ITA, CTA,
construir um núcleo de educação para trazer a tecnologia e o conhecimento necessário para o Brasil, e através desse conhecimento desenvolveram projetos, fizeram várias pesquisas e aí surgiu a indústria aeronáutica no Brasil. É um pouquinho da história da Embraer. Então, até novembro de 94, ela era uma empresa estatal, com toda uma gestão estatal, e isso aí ela viveu por volta de 25 anos dentro desse modelo de uma gestão estatal no âmbito federal. A partir de 94, fevereiro de 94 até 2006, ela passou a ser uma empresa privada, controlada por alguns acionistas, ou seja, a Embraer, até esse período, ela tinha dono, ela tinha um acionista que aportava recursos sempre que necessário. A partir aí de 2006, ela passou a ser uma empresa de capital pulverizado, ou seja, ela não tem mais um dono, ela tem acionistas, e o acionista, ele coloca o dinheiro ali, se estiver rendendo. Se não estiver rendendo, ele vai para outra empresa, ele vai para outro fundo. Então, ele não tem aquele vínculo tão forte quanto tem o dono de uma empresa. O que isso significa? Isso significa que nós temos que ter um modelo de gestão diferenciado, um modelo pautado pela ética, pela excelência, um modelo que aquele acionista que deposita ali o seu investimento sabe que está em mãos seguras. Então, a nossa gestão tem que ser uma gestão de excelência cada vez mais. A Embraer está estruturada em 3 segmentos de negócio: o mercado de defesa, o mercado da aviação executiva e o mercado de aviação comercial. Nasceu aí com o mercado de defesa, desenvolvendo projetos na área de segurança para o país. Depois ela evoluiu para a aviação comercial, que foi a partir daí teve o grande crescimento da Embraer, com seus E-Jets, e depois, ela vislumbrou um novo mercado, que é a aviação executiva, e hoje ela tem esses 3 segmentos, sendo que o carro-chefe dela hoje é a aviação comercial, com a aviação de defesa crescendo de uma forma muito grande, e a aviação executiva, neste momento, a partir aí da crise mundial, sofreu aí uma mudança bastante radical nas perspectivas de mercado, e isso acabou afetando bastante a empresa, e a gente está nesse momento de retomada desses mercados nos 3 sentidos aí. É uma empresa global, com sede no Brasil, ou seja, nós estamos falando de uma empresa com cultura brasileira e que compete com grandes empresas mundialmente falando. A base de clientes é uma base de clientes global. Nós precisamos, o que significa isso? Nós precisamos trabalhar muito com a diversidade, com o entendimento das culturas aonde estamos inseridos e com forte entendimento da necessidade do cliente e suas dificuldades e facilidades e sua competitividade nesse mercado. Então, a questão do suporte ao cliente está totalmente pulverizado e tem que estar pulverizado no mundo inteiro. Lá na Embraer, nós sempre dizemos que tudo nosso é no longo prazo. Então, quando nós contratamos um profissional, nós queremos um profissional que tenha uma forte identificação com o nosso negócio. Porque, para vocês terem uma ideia, para desenvolver um produto, nós levamos 6 anos. A industrialização desse produto, em média, são 15 anos. E o suporte pós-venda, em média, até 40 anos. Ou seja, gente, é um casamento duradouro. Tá? Não é nada, é diferente de outros segmentos. No segmento de consumo, por exemplo, que os produtos mudam rapidamente, a dinâmica de mercado é muito, muito rápido. Se nós erramos o posicionamento de um produto no mercado, e se nós erramos o momento e o produto, isso significa que nós podemos ficar longe daquele cliente até 20 anos. Então, tem que ser muito assertivo. As decisões precisam ser extremamente assertivas para que você se mantenha competitivo nesse mercado. Aqui eu trago aí uma evolução do nosso número de empregados, né? Então, aqui, em 1994, nós tínhamos aí 6.087 empregados.
Pós-privatização, nós chegamos aí na casa de 3.800 empregados. Aí depois a Embraer iniciou um processo de recuperação e crescimento vertiginoso, atingindo um pico de empregados em 2007, na casa de 23.700. E hoje, até pelo impacto da crise global, nós estamos aí na casa de 17 mil empregados. Isso espalhado no Brasil, 16 mil, França, 234, Singapura, 50, Estados Unidos, na cerca de 550, e na China, 43 empregados. Isso eu estou falando só de empregados diretos. Não estou falando de parceiros, de terceiros, nada disso. Em termos de qualificação, nível educacional, a escolaridade mínima na Embraer para exercer qualquer cargo é 2º grau. Sem o 2º grau, a pessoa acaba não conseguindo acompanhar todos os cursos que nós temos. Todo o nosso pessoal que trabalha na produção, nas engenharias, são profissionais certificados e constantemente eles precisam de uma reciclagem nos seus conhecimentos. Então, escolaridade mínima em 2º grau. Universitário, nós temos 29%, pós-graduado 4%, mestrado e doutorado 2%, e 2º grau 65%. Aí nós vamos falar um pouquinho da pauta estratégica. Há 3 anos atrás, nós tivemos aí a mudança do nosso presidente. E na mudança do nosso presidente, ele encontrou a situação de mercado X, a situação interna Y, e aí ele tinha que traçar a continuidade e a perpetuidade desse negócio para os próximos anos. E ali ele estabeleceu o corpo da empresa, a direção da empresa, juntamente com o conselho, eles aprovaram 9 objetivos estratégicos. E dentre eles, estar entre as melhores empresas para se trabalhar e transformar a Embraer uma empresa de classe mundial. Ora, então isso fez com que nós olhássemos, tivéssemos aí um olhar muito forte internamente, principalmente em função desses 2 objetivos estratégicos. E a partir daí, nós diagnosticamos o seguinte: que empresa é essa que num curtíssimo espaço de tempo se tornou uma empresa global, atuando com diferentes culturas, com diferentes fornecedores, com diferentes clientes e recebendo, juntamente com os fundadores, a famosa geração Y, né, que a gente não cansa de estudar, analisar qual é o comportamento e quais são os valores que permeiam essa geração Y. Aí nós paramos e falamos: que Embraer é essa? Quais são os valores que estão presentes dentro dessa organização e quais são aqueles que nós precisamos trazer para dentro da empresa para dar sustentação e a viabilização estratégica da organização. E aí se criou um programa que nós denominamos Programa de Excelência Empresarial Embraer, que na realidade ele tem aí 4 grandes pilares. Um pilar é eficiência empresarial. Nós estamos falando aí de toda a filosofia Lean, de melhoria contínua, porque se não for assim, toda a parte de inovação, nós não seremos uma empresa de classe global. Então, o momento que a gente está falando, é bom a gente já estar olhando para o perfil que as empresas estão buscando. Nós estamos falando aqui de pessoas que estão inquietas, pessoas que não se conformam com o nível de qualidade atingida. Nós estamos falando de pessoas que buscam o crescimento e o conhecimento constante, de pessoas que sejam visionárias e de pessoas que buscam um ambiente que propicia a inovação e a criatividade. Tá? A outra frente é a questão de cultura. Ora, eu falei que hoje nós não temos dono, nosso capital é pulverizado. Nós estamos falando de uma governança corporativa impecável, de uma empresa que tem que ser gerada baseada em princípios éticos inquestionáveis. Nós estamos falando de uma empresa que tem que ser guiada por valores e princípios fortes. Tá? E aí, não adianta a empresa ter os valores e as pessoas que dela participam ter valores que não combinam e não se adequam, porque o esforço de sobrevivência dentro da empresa é muito grande, tá? Aí você não consegue aportar todo o potencial que você tem dentro da organização.
tá? Nós estamos falando de pessoas que precisam ter um bom ambiente de trabalho, um ambiente de confiança e um ambiente em que as pessoas sejam reconhecidas. E aí nós estamos falando da Frente Pessoas. Já já eu falo o que é isso um pouquinho. E nós estamos falando de liderança transformadora, tá? Uma liderança que acredita na causa da Embraer e que leve isto para suas equipes e tenham as suas equipes acompanhando na busca da conquista dessa estratégia empresarial. Por isso que nós chamamos aí de P3E, Programa de Excelência Empresarial Embraer, que foca em última instância o quê? Resultados. Resultado para quem dela faz parte, propiciando um crescimento, carreira, e buscamos um resultado para quem? Para os acionistas e para os empregados também financeiro. Olha, se a empresa ganha, os empregados também ganham. Nenhuma empresa consegue mobilizar pessoas e nada consegue mobilizar pessoas se a gente não tem uma causa. E uma causa que seja inspiradora, né? Então, todo o trabalho que nós fizemos de cultura, já há 2 anos e meio, ele partiu de uma causa. E essa causa, ela foi construída com os 17 mil empregados, tá? Então, o que os empregados queriam? Eles queriam pertencer a uma empresa de excelência, na qual clientes, acionistas, empregados se beneficiam do que há de melhor em termos de práticas empresariais e dos resultados decorrentes. E na hora que nós falamos de excelência, nós não estamos falando só de lucro, nós estamos falando de satisfação, crescimento, realização, qualidade de vida, que hoje se fala muito, tá? E não se fala da boca para fora, porque as pessoas são seres humanos, e o ser humano, ele não pode ter só um cabide, como a gente diz. Ele não pode pendurar todas as fichas dele no trabalho. Ele tem que estar completo e realizado em todas as esferas da sua vida. Então, hoje, o ser humano, cada vez mais, ele busca qualidade de vida, ele busca uma realização mais plena. E a empresa que não caminha nessa direção, consequentemente, não terá os melhores talentos junto com ela. E tudo isso levando o quê? Levando a perpetuidade da empresa. Bom, e de que forma que nós fizemos? Então, baseado nisso, gente, eu vou falar rápido, porque isso é um processo muito longo. Mas o que fica aqui para vocês, e deve ficar, é o seguinte, que todos os valores da empresa, eles foram construídos com os 17 mil empregados, tá? No Brasil e exterior. Começou com um profundo mapeamento cultural, onde nós chegávamos para as pessoas, entrevistamos mais de 800 pessoas e falávamos o seguinte: qual é a forma de ser e fazer dentro da empresa? Quais são os valores, atitudes e comportamentos que estão por trás disso? Depois de tudo isso, nós abrimos o espaço cultura. Para quê? Para que as pessoas que não forem entrevistadas pudessem colocar ali para a gente que Embraer, que valores que eles gostariam de ter dentro dessa organização. Com base em todas essas contribuições, que foram mais de 8 mil contribuições, e era espontâneo, participava quem quisesse, tá? Nós pegamos um grupo na Embraer de diretores e gerentes, pegou essas 8 mil contribuições, que dizia que valor que eu quero compartilhar, aquilo que eu acredito, e traduzimos isso nos 6 valores que hoje são os valores, é a doutrina, são os princípios que regem todas as ações das pessoas dentro da organização. Então, nós conseguimos consolidar isso em 6 valores e, logicamente, olhando para a estratégia empresarial. Então, como que nós traduzimos essa forma de ser a favor de chegar e viabilizar a estratégia empresarial? Buscando a criação de uma única Embraer. Então, aqui vocês estão vendo, é mais ou menos o movimento criado, é o Espaço Cultura, onde nós colocamos toda a história da Embraer, falamos, sabe o que nos fez chegar até aqui? E que vocês identificaram? O valor da ousadia, o valor da inovação, a questão da persistência, a questão da superação, e tudo isso são valores que nós não podemos perder, mas alguns faltam. E o que vocês estão colocando que falta? Vocês estão vendo aqui o nosso presidente, ele também foi lá
um espaço cultura, e ele também manifestou a empresa que ele gostaria de participar, de ter e criar. Isto foi para todos os níveis da organização. Esse foi o Espaço Cultura. Aqui a gente está mostrando que foi no mundo inteiro. Então, a mesma coisa que aconteceu no Brasil, aconteceu em Singapura, aconteceu na China, aconteceu nos Estados Unidos e aconteceu na França. E aí surgiram os valores, e é isso que eu gostaria de trazer para vocês. Tá? Um dos valores, nossa gente é o que nos faz voar. Ou seja, o que a gente está falando? De pessoas felizes, competentes, valorizadas, realizadas, comprometidas com o que fazem. Pessoas que trabalham em equipe e agem com integridade, coerência, respeito e confiança mútua. Eu ouvi muito vocês falando aqui na palestra anterior a questão da cooperação, né? Que isso é extremamente importante. E tá? Ninguém faz nada sozinho, sabe? Ninguém tem a força para romper barreiras sozinho. Isso só se constrói e só se transforma uma organização se você tem pessoas unidas em prol de uma causa comum, tá? E o que deu para perceber aqui é que existe aí uma coisa que é muito interessante para um processo de transformação. É um inconformismo e uma vontade forte de fazer as coisas acontecerem. Então, essa questão da coerência, do respeito à diversidade, isso é muito importante na construção do novo. Ousadia e inovação. A gente fala muito de vanguarda tecnológica, a organização que aprende continuamente. Nossas pessoas, elas precisam aprender continuamente e nós precisamos garantir a disseminação do conhecimento dentro da nossa empresa, porque senão você tem ruptura de conhecimento e o conhecimento nela não se adquire de uma hora para outra. Para vocês terem uma ideia, o engenheiro, na hora que ele chega na questão mais plena da sua formação, isso já se passou mais ou menos aí por volta de 6 anos. Né? Então, não é uma coisa que se conquista de uma hora para outra. Falamos de futuro sustentável. Então, a gente fala de bases para perpetuidade. Não adianta ganhar agora e perder no futuro. Então, todo mundo tem que ter a visão do aqui e agora, mas tem que ter a visão do futuro, aquilo que ajuda a construir o futuro. Falamos de atuação global. O que está por trás disso é reconhecer a diversidade, reconhecer o que tem de melhor em cada local e trazer isso como um diferencial competitivo para a organização. Cada lugar, cada pessoa sabe fazer melhor alguma coisa e a soma de tudo isso leva à excelência empresarial. É aquilo que a gente fala, uma empresa, ela se internacionaliza, ou seja, ela pode ter unidades em diferentes locais. Uma empresa, quando ela é global, ela vira e fala assim, o que esse país tem de melhor para a construção da minha perpetuidade e a minha competitividade? Existe uma diferença muito grande nisso aí. A busca da excelência empresarial. Ora, se a gente quer ser uma empresa de vanguarda, de excelência tecnológica, uma empresa de classe mundial, não dá para não perseguir continuamente a excelência empresarial. E na indústria aeronáutica, a própria cultura da indústria é erro zero. Né? Além do erro zero, nós também temos o quê? Nós estamos lidando com vida, sabe? E um erro na indústria aeronáutica pode ter questões, implicações extremamente sérias. Então, a educação, o crescimento, isso é muito estratégico dentro da nossa organização. Aí a gente fala de cliente, né? Nenhuma empresa existe se não tem cliente. Então, no caso de vocês, qual é o cliente? O cliente é o aluno, né? Qual é o cliente? O cliente pode ser o país, em sua última instância, trazendo e formando pessoas competitivas para a competitividade deste país, né? Para que todo mundo cresça, para que o país cresça e de uma forma sustentável. E a única sustentabilidade que existe para nós, e eu acho que para todos, é a questão da educação, de indivíduos completos, indivíduos que têm valores e indivíduos que têm conhecimento e têm experiência. Aqui também nós temos na Embraer um ritual, porque quando você fala de valores, às vezes a empresa define os seus valores e ela vai, coloca no seu jornal, coloca em quadros de aviso e tem na declaração dos seus relatórios anuais, nossos valores são
isto não tem o menor valor, tá? O valor só tem valor quando ele é praticado. Então, nós temos todo um trabalho que nós fazemos na empresa de prática dos valores. E como que a gente faz isso? Eu estou olhando cada um, a empresa, a gente fala para as pessoas, observe se o seu colega está praticando o valor. E se você reconhece aquilo como uma boa prática de valor, vai no Espaço Cultura, diga por que você está reconhecendo, que atitude que está por trás disso, e aí nós temos aí representantes da empresa e toda a liderança que vai eleger aquelas práticas de valor que efetivamente representam valor, ou seja, nós estamos construindo a identidade empresarial. E nós não estamos construindo, não são iluminados que se tancam numa sala e falam assim, essa é a melhor prática. Quem está dizendo são as pessoas, tá? É por isso que tem valor, é por isso que tem comprometimento, tá? Não dá para algum grupo de iluminados chegar e falar assim, isso é que tem valor. Porque você não sabe que expectativa que está por trás ali, você não sabe que potencial que traz. E cada dia nós trabalhamos, a cada bimestre nós trabalhamos o aprofundamento de um valor. Isso é um ciclo, terminou, ele continua. Tá? E nesse dia nós reconhecemos as melhores práticas, tá? E nós ali, com base naquilo que está escrito, que as pessoas escreveram na atitude e comportamento, nós construímos o código de valor. Por quê? A gente pensa em perpetuidade, a gente pensa em criar a identidade, e a empresa, ela contrata pessoas, você precisa reciclar, e nós não podemos perder a essência do valor. Então, esse código de valor rege as atitudes e comportamentos dentro da organização, fortalecendo a identidade empresarial. Eu estou falando de uma forma muito rápida, se alguém tiver interesse em conhecer, é um prazer passar para vocês, mas vai ficar até chato se a gente descrever o passo a passo aqui para vocês, tá? Aqui, então, são algumas celebrações que nós temos no dia azul. Neste dia, nós convidamos todo mundo aí com a camisa azul, que é a camisa que representa todo o trabalho de valores. E nós convidamos, nós não obrigamos. Vocês entram na empresa nesse dia, está absolutamente todo mundo de azul. Tá? E aí nós temos as comemorações e como cada área no Brasil e no exterior estão traduzindo a prática de valor naquele site, naquela unidade, naquela área, envolvendo as pessoas. Então, isso é criado também por elas. Tá? Além disso, nós temos aí o que eu falei, isso é de valor, tá, gente? Nós temos à frente pessoas e, em última instância, o que ela busca? Busca criar um bom ambiente de trabalho, onde as pessoas possam colocar aí todo o seu potencial e também possam crescer de um ambiente saudável e de respeito. Um ambiente que tem por pilar a questão da confiança. Não existe nenhum bom ambiente de trabalho, de qualquer organização que seja, se não estiver lastreado pelo princípio da confiança. Hoje, eu não sei se vocês sabem, mas já tem até índices que medem o índice de confiança dentro das organizações e vai além disso. Já mede o índice de felicidade dentro das organizações. Porque se você tem pessoas felizes, é sinal de que isso tudo está numa engrenagem que está levando a um resultado superior. Então, frente pessoas, tem uma série de coisas, aí nós estamos falando de carreira, de sucessão, nós estamos falando nós temos hoje um núcleo de desenvolvimento de pessoas, totalmente direcionado para o desenvolvimento das carreiras individuais, alinhados aí com os planos de sucessão e com sonhos de carreira. Estamos discutindo carreira com todo mundo, preparamos todos os gestores para discutir carreira com as suas pessoas, e carreira se parte de sonho, carreira é rota, não é aqui e agora, é dentro desse conceito que a gente traz. Estamos terminando de desenvolver todas as trilhas de carreira dentro da organização, e não são trilhas aquelas ortodoxas, eu saio daqui, vou para cá, não. Se você tem uma base de conhecimento que te sustente para você navegar nas carreiras dentro da organização, você cria o seu caminho e vai à luta e vai atrás do seu sonho. A empresa entra como suporte técnico na orientação e no apoio das carreiras. Não delegue a carreira para o seu gestor, jamais. Tá? O gestor, ele entra como suporte. Porque a grande questão
é que às vezes a pessoa deposita no líder a sua carreira. Gente, vocês querem coisa mais nobre do que você definir a sua vida, o seu caminho? Delegar isso para alguém é a pior coisa que alguém pode fazer nesse mundo, tá? Então, nós tudo que nós orientamos o gestor é que não assuma a carreira de ninguém, tá? Mas sim, dê o suporte necessário para o desenvolvimento da carreira, e é isso que a gente faz aqui na frente, pessoas. Aqui a gente coloca alguns destaques, tá? Como é que a gente faz a comunicação em todos os níveis, de baixo para cima, de cima para baixo, com pares, porque a comunicação é o caminho que lastreia tudo isso dentro da organização. Aqui, alguns eventos que nós temos, portões abertos, toda a parte de saúde, bem-estar, estar de bem com a vida, né? Então, tem esse outro lado que eu digo, a gente não pode ter só um cabidezinho de pendurar, porque se ele cai, como é que fica o resto da vida? Então, buscar esse equilíbrio. A frente liderança. A frente liderança, tudo que nós falamos é assim, você tem que ser um líder transformador, um líder agente de mudança, e você tem que ser empresário do seu negócio. Ou seja, todo mundo que é líder dentro da empresa tem um negócio a cumprir, tá? E se você não cumpre bem o seu negócio, se ele não dá resultado, e se você não mantém uma equipe competente, é a mesma coisa que a gente sempre fala assim, é o dono do bar da esquina, é o dono de uma discoteca, é o dono de uma empresa, não importa, ele é dono, tá? E se ele não traz resultado, esse bar, essa empresa, enfim, fecha, tá? Então você tem que trazer resultados concretos para a sua sobrevivência. Não adianta falar que cumpriu meta, porque meta sem resultado de nada adianta, tá? Então é essa educação que a gente traz. Aqui nós temos os programas formais de educação de líder, então desde a formação de futuros líderes, já tem aí a veia de formação de líder empresário, de líder gestor de pessoas, depois o desenvolvimento de aperfeiçoamento da liderança, temos as competências do líder, e no nível de senioridade maior, nós formamos o empresário Embraer. E aqui na parte de eficiência empresarial, nós seguimos aí toda a filosofia Lean, a filosofia japonesa que busca a melhoria contínua. É uma filosofia que tem várias ferramentas, muitos de vocês devem conhecer, que é Kaizen, 5S, enfim. E nós disponibilizamos a ferramenta e capacitamos todo mundo da empresa para a busca constante da melhoria dentro das suas áreas de negócio. E aí nós temos todas as qualificações. Quando a empresa chega na qualificação ouro, é porque ela está no nível de excelência top de classe mundial em termos de qualidade e excelência empresarial em todos os quesitos, absolutamente tudo que é avaliado dentro da organização. Aqui é mais um mapeamento de quantas células nós temos de melhoria contínua. Aqui são alguns eventos, nós comemoramos, nós reconhecemos e isso é fundamental, tá? E as pessoas, elas querem, lógico, o reconhecimento monetário, mas elas querem muito ser reconhecidas, principalmente em espaço aberto, tá? Olha, você fez a diferença, você contribuiu, então aqui nós mostramos para a empresa inteira quem são as pessoas que efetivamente estão gerando valor dentro da organização. Aqui alguns resultados já alcançados, o nível de motivação da empresa. Em 2 anos nós saímos aí de um nível de satisfação da faixa de 40%, chegamos a 60%, e o ano passado, naquele momento, que a maioria deve saber, que nós desligamos mais de 4 mil empregados, foi o primeiro ano que nós entramos para competir nas melhores empresas para se trabalhar. Muitas empresas, naquele momento, que já faziam parte do ranking, deixaram de sair porque desligaram pessoas. E nós falamos o seguinte, ou os nossos valores dizem a que vieram, ou esses valores não estão valendo. Por quê? Porque tudo que você faz, coisas boas e coisas não tão boas, se elas são feitas, conduzidas dentro de princípios éticos e de respeito às pessoas, não tem erro. É nesse momento que você coloca à prova se seus valores são para valer. E aí nós entramos nas melhores empresas para se trabalhar no primeiro ano que nós participamos. Tá? Então, isso aí mostra, gente, que é o grande recado que eu estou trazendo. Vocês trouxeram todo o recado da linha do aprendizado e tudo mais, e eu sei que
essa questão de valores permeia toda a questão da educação, mas eu estou trazendo para vocês o grande valor que as organizações hoje dão para esse ser humano completo, esse ser humano ético, esse ser humano que respeita o meio ambiente, a diversidade, a sustentabilidade, e é isso que nós estamos buscando. É isso, gente, muito obrigada. Eu vou fechar aqui com um filme da Embraer, um filminho rápido, mas que mostra a nossa forma de ser e fazer dentro da organização. Muito obrigada. Bom, gente, é isso. Muito obrigada aí pela oportunidade e ficamos aí à disposição caso depois vocês queiram conhecer um pouco mais, tá? Eu queria, Eunice, muito obrigada, agradecer você mais uma vez por ter vindo aqui. E eu escolhi a Embraer para dar essa mensagem aqui, essas várias mensagens que eu gostaria de resumir, porque quando você vê a fábrica da Embraer, se vocês tiverem um dia a oportunidade de visitar, mexe com a gente, ver o que quando o brasileiro investe energia e competência, o que é capaz de fazer. Você olhar, eu sou super patriota, quando eu chego no aeroporto internacional, eu fico sempre procurando, tem escrito bem pequenininho no coisa, Embraer, eu falo, mais um. Somos nós os alunos de São José e de outras cidades que estão lá, que vão para o ITA, que vão para as universidades brasileiras, às vezes estrangeiras, mas a maioria são brasileiros que estudaram em escolas brasileiras e universidades brasileiras. Então, as mensagens, uma da emoção de ver um avião da Embraer voando, né? Feito por nós, feito pelo Brasil. Outro é que se vocês olharem todos os valores que foram descritos ali, construídos pelas pessoas da Embraer, podem ser aplicados a uma escola, a uma secretaria. Parar para pensar e construir essa cultura é uma das coisas que ajuda a fazer uma secretaria, uma escola funcionar. A cultura organizacional é extremamente forte. E aí eu volto a uma coisa que eu falei, a última mensagem que eu queria dar de novo, que é também uma outra obsessão que eu tenho, né? Já no ano passado eu falei isso, e foi outra razão pela eu ter chamado a Embraer. Tem que saber matemática. Tem que saber matemática. Por isso que o nosso logo é uma fórmula matemática. Quando a gente ficava aqui quicando na cadeira
na apresentação do Calegari sobre aquela lei, eu falei, cadê a fração? Cadê a equação do segundo grau? Quando é que o aluno aprende? Regra de 3. Se não souber isso, não é cidadão. Isso não é tecnicista, reducionista, conteudista. Isso é cidadania. Tem que saber matemática. Tá bom? Olha, um ótimo final de tarde para vocês. A gente deixou esse tempo um pouquinho mais livre. Parece que tem um recado aqui sobre cinema. Cadê a Beth? Ok. Boa noite.